aprendido de Ti, Pai, que só o Senhor é Deus e a sua soberania tem nos encantado, tem nos fascinado, mas ainda precisamos aprender mais dela, Senhor. Queremos estar seguros nessa soberania, porque o Senhor é bom o tempo todo, e nós queremos aprender mais a confiar em Ti, Pai, principalmente nos assuntos que dizem respeito ao porvir, principalmente nessas revelações do Apocalipse, Pai, que o Senhor nos ajude a descansar, Pai, na confiança que o Senhor mesmo entregou a nós pela fé que Jesus Cristo nos dá, Pai. Obrigada por cada vida que está conectada neste estudo, Senhor, não seja aqui a sua mensageira falando, mas o Senhor entregando as revelações, foi para esse propósito que Apocalipse foi escrito, Pai. Venha, Senhor, confortar os corações, as nossas ansiedades, Pai, e que o seu braço forte esteja com cada um dos irmãos, sejam quais forem os enfrentamentos que estão vivendo no dia a dia, Pai, que o Senhor nos ajude a, num só espírito, Pai, termos essa confiança plena no Senhor, Deus. Obrigada por mais este estudo, em nome do Senhor Jesus, entregamos, oramos e agradecemos. Amém. 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 Bom, hoje nós vamos abordar aí o capítulo 10. Eu fiz 2 slidezinhos aí para a gente fazer uma breve recapitulação, porque ficamos aí umas semanas sem ter aí as nossas aulas. Então, só lembrando, né, já estamos ali quase no meio dessa linha aí, né, o capítulo 10, então aí cada partezinha colorida da linha ali está representada pelos próprios capítulos do Apocalipse. Então, só relembrando, né, capítulo 1 é a apresentação, depois 2 e 3 vem aí as 7 igrejas, né, ali da Ásia Menor, as quais João ficou incumbido aí de levar a revelação. Depois, capítulo 4, aquela visão extraordinária ali, né, da sala de comando do universo, e o trono do Senhor ali, daquela maravilha. E aí começa os sinais do fim dos tempos, né? Então, anterior a isso, bate ali com o sermão profético que está em Mateus, Marcos e Lucas, e depois, nos 7 selos, já começam aí os sinais do fim, né? Então, os 7 selos nós vimos que o Senhor ia abrindo um a um dos selos, e depois no 7º selo, vão iniciar 7 trombetas. Mas do capítulo 6 até o capítulo 8, né, temos aí um intervalo, que é o capítulo 7, um interlúdio, que é um intervalo que é colocado ali especialmente para nos dizer, né, que os remidos no céu, ali eles não vão ser tocados pelas coisas que estão por vir ali, pelos males das 7 trombetas. Então, vemos todas aquelas realidades, e aí as 7 trombetas, né, as 7 trombetas a gente viu aí que estão divididas em 2 grupos. Depois a gente vai ver o capítulo 10, né, que nós vamos ver hoje, que vai falar do livrinho, né, e o capítulo 11 vai falar das 2 testemunhas, capítulo 12 da mulher e do dragão, para entrar no 13, né, que é, então, uma parte importantíssima aí da grande tribulação, e onde vem todas as coisas complexas, né, que tem muita discussão sobre ela. Então, hoje nós estamos em mais um intervalo, né, porque a 7ª trombeta, ela é parte do 7º selo, né? Muda o slide, Luquinha, já, por favor. Aí, quando nós vemos as trombetas, as 7 trombetas, na verdade, são conteúdo do 7º selo. Então, quando o 7º selo está sendo aberto, aí a gente fala, bom, agora vem, né? Aí começam as 7 trombetas. Como eu disse, elas são divididas em 2 grupos. O primeiro grupo são as 4 primeiras trombetas, né? Que vai falar aí de uma afetação da natureza, né, de todo o ambiente, então, algo natural, e as 3 últimas trombetas vão falar, então, de uma abordagem sobrenatural. As 4
primeiras trombetas, né, para a gente dar uma recordada, fala lá de 1/3 da vegetação, né, sendo destruída aí por uma saraivada. A segunda trombeta vai falar da destruição de 1/3 das águas salgadas do oceano e também 1/3 das embarcações, né, o que já diz respeito diretamente à afetação da economia, tudo isso a gente contextualiza, que vai acontecendo, né, então todo aquele contexto dos cavaleiros também, que vem a questão da fome, né, o primeiro cavaleiro lá, o evangelho sendo pregado, depois vem a fome e a morte, né, então essas coisas vão acontecendo, é sempre lembrar que o Apocalipse, eles são entrelaçamentos, né, desses conjuntos de 7 juízos aí acontecendo. Então, as 4 primeiras trombetas vão dizer respeito à natureza, né, esqueci de falar ali, 1/3 dos rios, né, vão ser cometidos por um cometa, prejudicando todo o consumo de água doce, e a 4ª trombeta aí vai afetar o Sol e a Lua e as estrelas, né, 1/3 aí vai dar um apagão. Então, vocês já imaginaram aí um ambiente totalmente afetado. Não bastasse isso, depois, então, vem todas as 3 trombetas que são essas sobrenaturais, que fala aí de toda a espiritualidade, né? Então, a 5ª trombeta vai falar aí de uma invasão de gafanhotos, lembram-se disso? O fundo do abismo ele é aberto e dali emana ali uma invasão de gafanhotos do fundo do abismo. E esses gafanhotos, eles têm um poder de picar tal qual o escorpião, né? Então, diz que a picada do escorpião, essa eu não conheço, que é muito, muito dolorida, né? E essa picada vai ficar doendo constantemente, continuamente. Então, nessa trombeta aí, eles não estão autorizados a matar, somente a atormentar, né? Então, com essas picadas aí, atormentando, e aí na parte dessa trombeta diz que esse tormento terá uma duração de 5 meses, né? Lembrando que todas essas coisas não vão afetar, né, a igreja. Todas essas coisas aí, elas são destinadas aos ímpios, são destinadas ainda com a misericórdia de Deus, postergando o juízo, para que se arrependam e creiam. Então, vem aí esses demônios com toda a autorização para atormentar, por 5 meses, e depois na 6ª trombeta, né, todas elas, essas últimas aí, são representadas pelo ai, né, os 3 ais. Então, o primeiro ai são esses gafanhotos, o segundo ai aí, então, são aqueles 4 anjos que são soltos, são liberados, e eles, aí sim, eles têm autorização para matar 1/3 da humanidade. Então, uma matança louca aí. E agora a gente vai para o terceiro ai, que é essa iminência do juízo. Então, agora é essa expectativa. Então, não a 7ª trombeta, que corresponde ao terceiro ai, vai se estender, vai demorar ainda aí um tempo, porque nós vamos ter aí esse interlúdio. Então, agora nós estamos nessa expectativa de que seja tocada a 7ª trombeta. E nós conhecemos pelo Novo Testamento que aí, então, está chegando a hora da volta de Cristo, né? Nós temos em Tessalonicenses e em Coríntios também, ao soar da última trombeta, é exatamente essa 7ª trombeta. E quando soar essa trombeta, já é a iminência do retorno de Jesus. Mas aí no capítulo 10, então, nós vamos para um interlúdio, né, intervalo, que é um parênteses, e o destino aí desse parênteses é explicar, né, como nós vimos lá no capítulo 7, um parênteses para explicar, para confortar aos crentes, né, que não vão ser abalados por essas coisas, e agora aqui, esse parênteses, ele serve para explicar o papel da igreja, né, o papel dos santos. Então, é bastante interessante, porque nessa ocasião, o próprio apóstolo João, ele entra como
um ator ali no meio desse cenário, ele faz parte, né, ele compõe a história, e isso vem trazendo, né, a gente, toda a história da humanidade, né, que é aquele rolo que estava na mão de Deus, que ninguém conseguia abrir, que apenas o Cordeiro era digno de abrir, e aí então o rolo vai contar toda a história da humanidade, e agora a gente vai ver esse interlúdio aí que vai falar de um livrinho, né? Então havia um livro na mão direita de Deus, que foi pego ali por Jesus, quando ele volta, né, que ele vem, que ele ascende, né, da terra para o céu, e ele pega da mão de Deus Pai aquele rolo, e ele vai desatando os 7 selos, né? Então nós estamos nessa abertura dos 7 selos, e agora, no 7º selo, vai aí a iminência da 7ª trombeta. Então, a gente vai repetindo isso toda a aula para a gente digerir melhor, né, para poder ficar na nossa memória realmente aquilo que a gente repete pela repetição, né, que nem de pregar. Prega, e a gente vai assimilando. Então, aí a gente vai também entendendo melhor todo o enredo de Apocalipse. Então, aqui tem um momento profético, né, uma voz profética para nos dizer aí, então, do porvir. Então, a primeira parte vai falar aí de um anjo forte que desce com um pequeno rolo. Então, veja que há aí uma mudança de cenário, nós estávamos aí com a visão da sala de trono, todas as coisas acontecendo ali, e agora vai mudar o cenário. Então, esse anjo, ele desce, ele vem aí para a terra, e aí essa circunstâncias vão acontecer da forma como se descreve aí. Verso 1. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris, e acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então, a ordem aí para que não escrevesse aquilo que foi falado aí pelos trovões. Então, vamos lá. A primeira coisa que é descrita aqui pelo próprio João, né? Então, eu vi outro anjo, né? Ele está dizendo que viu outro anjo, e vai falar que é um anjo forte, que é um anjo poderoso, né? Passa o próximo slide, que eu coloquei um desenho aí para a gente poder visualizar, sempre ajuda mesmo um pouco a imaginação. Então, a palavra diz que esse anjo é um anjo poderoso, né? Um anjo bastante que chama a atenção, né? Devia ser um anjo alto, né? Então, vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Então, essa questão do poder, bem destacada, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris em sua cabeça. Aqui a gente vai ver as referências, os comentaristas são divididos, alguns acham que este já é o próprio Jesus Cristo, mas que ainda está oculto, né? Porque a gente estava ali na sala do trono, lembram-se, né? E agora esse anjo desce do céu. Mas nós temos em várias passagens do Velho Testamento que se refere ao anjo do Senhor, né, que se diz que é o próprio Jesus. Então, os comentaristas se dividem. Uns acham que é um anjo, sabe, de alta patente que reflete a glória de Cristo, porque tem um paralelo fortíssimo aí com as prerrogativas de Jesus. Vejam que ele, para começar, ele é muito poderoso, até aí tudo bem, porque os anjos realmente têm poder, mas ele está envolto numa nuvem, né, e aí a gente sempre tem que fazer as correlações destes símbolos com outras partes da Bíblia.
E a gente vê que no Velho Testamento, em Êxodo, vemos isso claramente, que Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta na nuvem e na coluna de fogo ao povo de Israel. E aqui a gente vai ver essa similaridade, um paralelo direto, né, com este anjo se manifestando na nuvem, né, e as pernas deles que são como colunas de fogo. Então, a gente vê também que Jesus tem essa glória escatológica também, né? Mateus 24:30 e outras passagens mais dizem que ele vem nas nuvens, né? Então, ele está aí com essa caracterização da nuvem, que significa a glória, e no Velho Testamento a glória de Deus, e na referência a Jesus, a glória escatológica, né? E a glória do Senhor encherá toda a terra. Então, essa nuvem aí vem com essa característica da glória. Então, alguns acham que é o próprio Jesus, ou sendo Jesus Cristo, ou sendo um anjo que o reflete, que traz o paralelo, com certeza a referência à pessoa de Jesus, né? Porque é uma referência divina no que diz respeito à nuvem, no que diz respeito às pernas, né, que são aí como colunas de fogo. No que diz respeito ao arco-íris que ele tem aí na cabeça, lembram-se da sala do trono de Deus também, tem um arco-íris assim, por trás do trono, e agora este anjo vem com esse arco-íris na cabeça. Gente, o arco-íris é de Deus. Amém? O arco-íris é de Deus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O arco-íris é da aliança de Deus, né? E aí, representando aí esse anjo poderoso, nesse momento, que é um momento extremamente solene, né? E a forma como ele se posiciona aí vai nos descrever perfeitamente isso. Então, esse arco-íris, ele representa a misericórdia de Deus, porque está ligado lá com a aliança que Deus fez ali depois do dilúvio, né? Que falou com Noé e colocou aí esse arco. Então, essa é a misericórdia de Deus, e de Deus não se zomba. O arco-íris é a aliança divina e está representada ali nessa situação. E traz aí na cabeça, ainda falando do rosto desse anjo, vai falar que é como o sol, que é como o rosto de Jesus é descrito naquele episódio do Monte da Transfiguração, ali o Monte Tabor, quando ele sobe ali e ele conversa, e aí eles têm aquela reunião ali celeste, e o rosto dele fica resplandecente. Então, mais uma referência aí de Jesus, as pernas, já falei, e o rugido de leão, né, que diz aqui que ele brada como um leão. Aí eu quero ler Provérbios 19:12, para ver essa referência aqui do leão, né? Lógico que é referência do leão de Judá, mas esse texto de Provérbios é legal também a gente ler, porque aí a Bíblia explica a Bíblia e a gente fica feliz com tudo que Deus vai revelando, né? Provérbios 19, verso 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Então, essa simbologia, ela sempre tem uma coerência, né, uma coesão. A Bíblia sempre vai usar da mesma forma. Então, olha, a ira do rei é como o rugido de leão, né? Então, ele vem aí com todo esse poder, né, representando aí o alto comando dos altos céus, né, e com essa descrição aí fantástica, né, e aqui também designando como um rei, né, esse poder, essa força. Então, e esse leão aí, lógico, também, né, também relacionado com juízo, né, porque aquele rugido do leão é quando ele está prestes aí a atacar. Então, esse prefigura também a característica de juízo, né. Então, essa figura que se posiciona dessa forma aí, né, e aí essa curiosidade, né, na mão
esquerda, ele tem um livrinho, né? Esse livrinho, bonitinho, né? Falar o livrinho. Ele traz um livrinho que está aberto, né? Vocês se lembram, o choro de João, no momento que viu no trono Deus Pai com um livro fechado e selado nas mãos, e que não tinha ninguém digno de abrir, nem nos céus, nem na terra, em lugar nenhum. E aí, então, de repente, ele vê o Cordeiro, que o Cordeiro que venceu a morte era digno e poderia abrir os selos. Então, é esse momento que nós estamos vivendo ali. Ele abriu os selos e as coisas vão acontecer na Terra, né? Então, como se a gente tivesse uma janela do que acontece quando Jesus ascende, depois que ele vence a morte, ele ascende aos céus, e ali na sala do trono estão se dando todos esses acontecimentos, né? E isso vai relatar toda a história aí da humanidade e o fim da história, a consumação da história. Então, o livro que Deus Pai tinha na mão é o livro de toda a história, e agora ele tem um livrinho na mão, né? Esse anjo, ele tem um livrinho que se fala no diminutivo mesmo, né? Então, a palavra que é usada para o livro que Deus Pai tem na mão é biblion, e a palavra que é usada para esse livrinho é biblaridion, né? Que é no grego aí a questão do diminutivo. Contraste, o livro que está na mão de Deus Pai está selado e fechado. O livro que está agora aqui na mão deste anjo, totalmente exposto e aberto, né? Ou seja, Apocalipse é revelação, é uma revelação profética, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, nessa passagem, né, de um para o outro. Deus Pai está com um rolo na mão, vai vendo, hein, que isso é muito legal. Deus Pai está com um rolo na mão, Jesus Cristo toma esse rolo. O anjo pega aí o rolo da mão de Jesus Cristo e desce à terra. Daqui a pouco, João vai pegar o livrinho da mão do anjo, e aí depois esse livro vai parar na sua mão, é a sua Bíblia. Esse é um Deus vivo e esse é o nosso relacionamento vivo com ele. Então, esse livrinho ali é revelação, Apocalipse, revelação. Então, tá lá. O livrinho tá aberto, muito legal o livrinho. Então, esse livrinho aí, ele tem a revelação do plano de Deus para a sua igreja. Tem a revelação do plano de Deus para os santos aqui na Terra. Então, é um rolo que é manuscrito e é uma pequena porção do grande livro que estava lá na mão de Jesus. Então, é a revelação que nos chega aí. Depois a gente vai ver que tem coisa doce, tem coisa amarga, realmente como a Bíblia nos traz. Então, lembrando aí, então, dessas características, que são prerrogativas que lembram totalmente Jesus, um paralelo forte, e a posição que ele toma aí, né? Ele fica aí com um pé no mar e um pé na terra, né? Diz aí que ele está com esta posição, é uma posição solene, né? Depois ele vai erguer a mão direita e vai fazer, inclusive, aí um juramento, mas a gente tem que lembrar disso, né? Então, desses 3 movimentos, ele desce do céu, ele tem na mão o rolo e ele pisa no mar e na terra. Lembrando-se também, em questões jurídicas, de cartório, né? Nós falamos que a Bíblia é o testamento, pois é isso. Então, Jesus vem requerer o que lhe pertence de direito. Então, ele pisa no mar, um pé no mar e um pé na terra, que é a promessa dada a Josué. Josué também é um tipo de Cristo, né? O comandante aí que dirigiu o povo de Israel a entrar na terra prometida. E quando Josué entra, né? Vamos até abrir. Josué 1:3. São muitos textos, mas tem uns que são chave para que a gente fique imbuído aí da palavra, fique aí fascinado. Josué 1:3.
como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E ele vem, porque ele tem a posse, ele é o rei que é digno, ele é o rei de direito, ele não usurpou o poder, ele é o rei de direito, e ele posiciona seu pé no mar e outro pé na terra, querendo dizer a totalidade da terra, seja mar, seja terra, seja deserto, lhe pertence. E ele vem aí, então, com essa condição. E onde revela também o Salmo 2, que você conhece, né? O Salmo 2, verso 8. Deixa eu ler aqui para você. Salmo 2, verso 8. Diz assim: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Ele vem, se posiciona ali e as coisas vão acontecendo, não é? Então, as promessas de Deus, né, os escritos bíblicos, eles se conciliam. Então, ele vem, nesse momento, ele ali pisa, e nesse momento, então, os trovões vão falar, né? Deixa eu recuperar aqui o texto. Isso, ele segurava um livrinho, verso 2, que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Então, veja que, mediante o brado do anjo, né, aquele grito do anjo, os trovões acontecem. São 7 trovões. O número 7, a gente sempre tem que lembrar, né, que a plenitude é uma totalidade. Então, 7 trovões se manifestaram. E mediante ali o brado do anjo, né? E aí vai dizer que João entendeu, né? Não sei como que os trovões falaram, mas João entendeu, porque a gente vai ver na sequência que, quando os trovões falam, ele vai para escrever. Ele tinha recebido lá no início do Apocalipse: João, escreva essas coisas. Então, João estava ligadão ali, tudo ele queria escrever. E ele vai receber a ordem que não é para escrever. Mas da onde vem essa coisa dos trovões falando? Vamos ler o Salmo 29, e esse está aí no slide, você não precisa abrir. É deste Salmo 29 aí, que diz a voz de Deus falando como trovão. Sempre quando escuto trovões, né, quando tem aquela tempestade daqueles trovões fortes, eu falo, meu Deus, a voz do Senhor é semelhante a isso. E então, o Salmo 29 traz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Então veja que lá a gente escuta, a gente vê que a descrição são 7 trovões. E o Salmo 29 traz 7 vezes aí a descrição da voz do Senhor como uma voz de trovão, que ressoa como um trovão. Uma voz extremamente poderosa, né, cheia de majestade, e toda a característica aí, trazendo juízo. Né? A gente sabe que a voz de Deus, por outras passagens, pode vir num vento ou numa brisa, né, como na experiência do Elias, mas essa característica aí dos raios e trovões, né, dessa situação, sempre caracterizando aí o juízo de Deus. Então, Deus fala como trovão, né, e é um tom de alto comando, de domínio, um tom realmente de juízo. Então, vem aí que o João queria fazer registro disso, né, como ele fez lá no começo, foi ordenado fazer, mas ele foi
impedido, né? Depois a gente vai ver isso aqui direitinho, mas acho que a gente já pode ver agora, né? Então, é curioso isso, né? Porque, volta no 1 a 4. Isso, é curioso isso, né? Que ele fala, logo que os trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouviu uma voz no céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Aí a gente sabe totalmente que, por Deuteronômio 29, 29, que traz assim, as coisas não reveladas pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem aos homens. Então, não é necessário saber isso aí. Isso foi vetado para não aparecer nesse momento. João foi impedido. João sabe, mas foi impedido de escrever. Foi impedido de repassar isso. Da onde vem isso? Agora que é o eco de Daniel, capítulo 12. Vamos lá para Daniel. E aí você tem que ter em mente que Daniel e Apocalipse são livros escatológicos. Eles estão falando dos mesmos eventos. Então, você sempre vai ver aí essas correlações, tá? Então, o capítulo 12, verso 4, olha só que fantástico, né? Capítulo 12, verso 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca do maior conhecimento. Segue a leitura. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Olha lá que o Daniel não entendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois essas palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Olha que interessante. Quando Daniel recebe essa revelação, ela traz no Antigo Testamento, não tem essa revelação da vinda de Cristo, e muito menos toda essa situação que João está vendo. Mas agora, ali, chegou o momento de revelar essas coisas que Daniel teve que ficar calado ali, né? Ele falou, cele essas coisas. Então, essa é uma palavra selada, que agora, por isso, Apocalipse chama a revelação. Então, ele deixa muito claro aqui, seladas e lacradas até o tempo do fim. Então, não há necessidade que os crentes, que os cristãos conheçam tudo isso, todos esses detalhes, antes do tempo do fim. Nos tempos do fim, essas coisas vão ser reveladas. Lembrando que os tempos do fim não é agora 2021, né? Depois que Jesus ascende aos céus, já deu início aos tempos do fim. Então, toda essa história está se decorrendo. Tá ok? Então, ele vai receber aí essa revelação, que é correspondente ao que Daniel lá não recebeu, inclusive não entendeu, né? E aqui, então, Deus traz essas revelações, que a gente vai ver depois, passo a passo, que é a iminência do fim, né, toda essa expectativa que a gente está, da 7ª trombeta aí, e do retorno de Jesus. Então, esse anjo, ele presta um juramento, né, ele vai fazer um juramento. Agora, pode avançar os slides? Pode passar? Mais um? Aí, ele vai fazer agora um juramento,
Já estamos aí no verso 5. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Que interessante, né? Veja, então, que isso daí também é um eco lá do mesma passagem de Daniel, que é uma resposta àquela pergunta que Daniel faz, Senhor, quanto tempo, né, isso vai levar? Sempre foi assim, né? A gente sempre quer saber quando vai vir, né? Bate lá com os discípulos perguntando para Jesus, né? Senhor, quando virás restaurar o reino de Israel? E Jesus fala, não vos compete saber a data, né? Vocês não precisam saber disso. Olha como que vai conciliando a verdade de Deus. Mas a gente quer saber, quer saber, quer saber. E aí, essa referência lá que Daniel fala, né? Referência de tempo, ele vai falar um tempo, tempos, né, que significa 2 tempos, um tempo, 2 tempos e meio tempo. Então, a referência aqui é um ano, né? Então, 1 ano, mais 2 anos, mais meio ano. Ou seja, os 3 anos e meio aí da tribulação. E outras partes, né, em Apocalipse mesmo, que falam 3 anos e meio, e outras partes tem uma referência da expressão 42 meses, que também redunda aí em 3 anos e meio. Então, essa é a resposta para aquela pergunta de Daniel. E aí as coisas vão esclarecendo e tenho certeza, né, quando estiver tudo acontecendo, tudo se encaixa e a gente vai entendendo toda a revelação de Deus e a história se consuma e vem aí a volta de Cristo em novos céus e novas terras. Então, esse anjo aí, ele jura, né? Esse juramento aí juramento solene, né? Que agora já virou palhaçada aqui na Terra, no Brasil, então, palhaçada elevada a não sei qual potência, né? Que apresentava-se a Bíblia, né? E levantava-se a mão direita, ou então punha a mão sobre a Bíblia ali para fazer o juramento, né? Isso vem de lá de Deuteronômio 32. Quero abrir também com você, porque tudo se concilia. Deuteronômio 32, o próprio Deus falando. Então, sempre se jura por alguém maior que a gente, né? E aí, o próprio Deus não tem ninguém maior que ele jura, né, por si mesmo. Então, ele fala lá, né? Deuteronômio 32, a partir do 39. Olha que interessante. Vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Beberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, sangue dos mortos, dos cativos, da cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, como o povo dele, pois se vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Gente, mas não é sensacional? Sensacional, né? É o Senhor jurando aqui pelo próprio nome, né? As coisas do porvir. Então, toda palavra, ela se concilia. Então, era uma coisa comum, né? Erguer aí a mão direita, por isso também a gente, quando está louvando, a gente ergue a mão também nesse sentido, porque nós estamos declarando algo solene para Deus. Então, quando é um ato assim de consideração, de temor, de toda reverência, né? E um compromisso com a nossa fidelidade.
Então, era esse costume aí de levantar aí a mão direita. Então, ele levanta a mão direita, faz esse juramento, né? Tá jurando aí pelo Deus Todo-Poderoso. E qual é o conteúdo do juramento dele? Não haverá mais demora. É agora que o bicho vai pegar. E então, ele sacramenta, né? Ele traz ali sobre juramento que não vai haver mais demora. As coisas vão se desenrolar ali. O conteúdo do sétimo selo é que vai acontecer o esclaton, né? Essa era anunciada ali no livro de Daniel, quando tocar aí essa sétima trombeta, a última trombeta, que nós vemos lá em Tessalonicenses, também em Coríntios. Então, aqui é um arauto de Deus, né, anunciando aí o escatom, anunciando aí a tribulação. Então, e aí ele diz no 7, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, aqui, o mistério de Deus, né, há muitos mistérios na fé cristã, a Bíblia descreve isso, até acho que eu vou fazer aí uma série de pregações sobre esses mistérios, que vão falando aí da concreticidade desta mensagem total de Deus, né, que existe muito mistério, né, quando ele fala do corpo de Cristo, né, e a igreja, quando ele fala lá em Efésios, estou me referindo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e isto é mistério, né? Isso é um mistério. Então, vários pontos ele fala desse mistério de Deus, que são aí os pontos chaves do Evangelho. E esse mistério vai se cumprir aí totalmente como foi anunciado pelos servos, né, aos seus servos, e como os profetas fizeram muito bem comunicar, e o povo não estava nem aí para ouvir. Então, esse é o cumprimento do mistério. E é interessante, porque isso nos leva a um texto de Amós 3:7. Vamos lá para Amós. Porque ele está anunciando as próprias trombetas, né? Vocês lembram, ficam 7 anjos perfilados, cada um com a sua trombeta, e as trombetas fazem os anúncios. E olha o que diz aqui Amós 3:7. Tudo isso é misericórdia de Deus. O juízo é terrível, as coisas lançadas são terríveis, mas tudo ainda está entremeado com a misericórdia de Deus. Diz aí Amós 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ele sempre envia o anúncio do que ele está por fazer. Ele sempre estende o tempo para que haja arrependimento e se voltem a ele. Sempre. Amós, esse texto de Amós diz aí como ele anuncia. E o Senhor tem anunciado por tantos anos aí esse evangelho, e isso está para se cumprir. Então, que nós possamos ter esse temor, porque os mistérios de Deus serão todos consolidados, né, todos confirmados por aquele que não é homem para mentir. Pode passar mais um slide? Aí, já os versos de 8 a 11, que é a parte final do capítulo 10. Então, João, ele é comissionado a profetizar, né? João, então, ele recebe lá no começo a ordem para escrever, aqui ele já ia registrar, Deus falou, este conteúdo dos trovões, não, mas agora ele vai ser comissionado, ele vai ser encarregado, né, de proclamar tudo isso que ele está escrevendo aí. Diz assim: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Olha como o João está ligadão, né? Ele distingue a voz que vem do céu, a voz do anjo, a voz do trovão, né? Depois falou comigo mais uma vez, ou seja, essa voz já havia falado com ele já estava aí se familiarizando, que a voz que eu havia ouvido falar no céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi
que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, tudo isso é o que ele tinha feito até então, e estava inclusive exilado por pregar o evangelho do Senhor Jesus. Sabemos que o João é o último apóstolo aí a morrer, que esse aí, o Apocalipse aí é do ano 95, 96, já da era cristã, e ele recebe essa missão, então, de pregar o evangelho. E este chamado de João, que já era um chamado, né, um apóstolo já comissionado, ele é um eco de Ezequiel, capítulo 3, versos 1 até 3. Abram lá, para a gente ver a semelhança. Ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Então essa questão aí do chamado para profetizar, né? A palavra ali no verso, deixa eu ver aqui, do verso 7. Mas no dia em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus de forma como ele o anunciou. Esta palavra, o anunciou, é evangelium, ou seja, é o evangelho que foi anunciado aí pelos profetas. E João também é comissionado a levar. Então, ele aqui é outra palavra, é a palavra profetizar, mas profetizar o quê? As coisas que ele recebeu. Então, o evangelho, ele pregou e agora tem essa predição do porvir, das coisas futuras que vão acontecer. Então, João recebe essa comissão. Então, ele, que lá na sala do trono, né, quando ele está ali presenciando tudo aquilo, ele chorou porque não tinha ninguém para abrir o livro da história da humanidade. Agora, ele recebe nas suas próprias mãos aí uma revelação. Isso é extraordinário, isso é demais. Né? Ele recebe nas suas próprias mãos e a ordem é, pegue o livro e coma. E coma, você precisa interiorizar este livro, você precisa comer, ele precisa ser parte de você. E João não titubeou um segundo sequer, peguei o livro e comi. A obediência, que fantástica, né? Então, a obediência está totalmente em foco aqui. Ele pega o livrinho, ainda bem que era um livrinho, né? Se fosse um livrão, e João come ali, e aí tem essas questões, né? De que ele vai ser amargo no seu estômago, mas ele vai ser doce na sua boca. E ele diz que sentiu exatamente desta forma. Então, aqui a gente tem o contraste, né, do doce, da doçura com a amargura. Porque a palavra de Deus, ela é doce, né? Vários trechos falam isso, porque é a graça, o amor de Deus, mas vem também com sofrimento. Então, quando chega ali no estômago, a gente sabe que nós vamos sofrer, a igreja tem a sua porção de sofrimento, porque a igreja é imitadora do seu mestre. Então, veja bem, que o problema todo, né, Deus está eliminando todo o mal, por causa da queda do homem lá no Éden. Então, o que aconteceu? Tudo é problema de comida, né? Tudo é comida. Lá em Gênesis 3, comeu errado, comeu o que não devia comer. Então, agora vai comer o que tem que comer. Coma a palavra de Deus. Então, ele come isso obedientemente,
e ele entende aquilo, né, que o doce é a alegria da graça recebida, mas que é amargo o momento de sofrimento, o momento de perseguição aí que eles vão passar. E ele recebe aí essa comissão de profetizar, né, de levar essa profecia, as palavras desta profecia, como diz aí no último capítulo. E é bonito dizer, porque fala que vai sempre essas 4 menções, né, povos, nações, línguas e reis, né, ou então povos, tribos, nações e línguas. Então aqui ele usa especificamente povos, nações, línguas e reis. E aqui eu quero chamar a atenção de Marcos 13, verso 9 e 10. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Porque ele menciona reis, né, que é alguma coisa que era mais próximo da data que tudo isso estava acontecendo ali, que foi na questão aí do ano 95 e 96. Então diz aí, em Marcos, deixa eu localizar aqui, 13, versos 9 e 10. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário, antes que o evangelho seja pregado, a todas as nações. Então, aqui provavelmente é uma referência, né, das nações que já iam receber esta profecia, provavelmente aí também uma grande perseguição aí do Império Romano que estava se estendendo, e também ali para o contra-ataque, né, do Império Romano, toda islamismo emergindo, né? Então toda essa condição aí de pregar e levar para todas as nações e todas as línguas. Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos, ele tem um interesse na universalidade da criação que ele realizou ali, tanto a natureza como todos os povos, né? Povos, nações, línguas e reis, muito destacado aqui, e que esses seriam a testemunha. E próximo capítulo de Apocalipse vai falar das 2 testemunhas. Então, nós também somos testemunhas. Então, a ordem aqui é, João, come esse livro, você tenha isso, né, na sua boca para você profetizar, para outros saberem, e para que você seja, então, aí, um instrumento de levar aí aos gentios, às nações, tudo isso que está sendo revelado a você, né? Então, são revelações aí poderosíssimas. Passa o slide aí. Aqui eu coloquei para a gente lembrar para nós mesmos, né? Gente, acho que esse capítulo é tão maravilhoso para a gente ver a importância do texto bíblico, que Deus deixou isso para a gente. Olha, Jesus, para pegar ali esse livro, abrir, né? E tudo isso que nós vimos descrito aqui, e tem revelação que não está liberada para nós, mas a que está liberada, nós temos que saber, e sabendo, temos que pregar, temos que pregar, temos que cumprir aquilo que está na palavra, né? E eu até pus esse verso de Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvação, todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, estava falando de uma área localizada ali, quando João era o discípulo amado ali, iniciando o seu ministério, mas ali já é o fim do ministério de João, ele recebe a pregação do porvir, né, a revelação do porvir, e todas as nações seriam alcançadas. A cabeça do João devia pirar, né, com as ordens que ele estava recebendo. Mas como isso é bonito, né? Então a ordem de João é a ordem para você, ó, é para você contar para todo mundo o evangelho. Agora, quando Jesus vai voltar, não é para você contar para ninguém, porque João não soube, e nós também não sabemos, né? Mas essa confiança que a palavra, e que estudando a palavra e compreendendo, a gente vai recebendo cada vez mais
ficando firme na fé, porque o evangelho, de fato, é poder de Deus para a salvação, e é poder de Deus para nos equipar de viver esses tempos aí da última trombeta, o soar da última trombeta, que está em curso aí para ser liberado aí no plano de Deus para toda a história da humanidade. Então, são coisas assim bastante interessantes que tornam o evangelho tão real, tão concreto, né? E realmente é verdade esse livrão, é verdade esse livrinho. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse foi o nosso capítulo 10, né? Acho que vocês gostaram desse capítulo, né? Bem bacana. Apesar do suspense aí, nós vamos passar ainda pelas duas testemunhas, depois é que vem aí a sétima trombeta. É isso então, pessoal. Esse é o nosso estudo do capítulo 10. Vamos abrir as câmeras aí para a gente conversar um pouquinho.